A pior crise do homem não é perder dinheiro, não é ser rejeitado, não é ser trocado, não é fracassar em um projeto, não é nem chegar naquela fase da vida em que todo mundo parece estar avançando enquanto você sente que ficou parado no acostamento da existência. A pior crise do homem é abrir os olhos de manhã e não saber mais quem ele é. É levantar da cama com o corpo funcionando e a alma atrasada. É olhar para o teto por alguns segundos antes de tocar no celular e perceber que você não está exatamente cansado. Você está desconectado. Desconectado da versão que um dia sonhou com alguma coisa, da versão que acreditava que ia construir uma vida forte, da versão que tinha fome, direção, convicção, da versão que sabia, mesmo sem ter tudo, que estava caminhando para se tornar alguém. Mas agora não. Agora existe um tipo de silêncio estranho dentro de você. Uma névoa. Uma desorientação difícil de explicar. Você continua vivendo, continua respondendo mensagens, continua fazendo o que precisa ser feito, continua sorrindo quando a situação exige, continua aparecendo, continua se movendo, mas por dentro existe a sensação de que alguém sumiu. E o mais assustador é que esse alguém era você. Tem homem que aguenta a dor de perder, tem homem que aguenta a humilhação de cair, tem homem que aguenta recomeçar sem aplauso, sem ajuda, sem reconhecimento. Mas existe uma dor que corrói de um jeito mais cruel. A dor de não saber mais qual homem está vivendo a sua própria vida. Porque quando você não sabe mais quem é, tudo fica pesado. Decidir fica pesado. Levantar fica pesado. Trabalhar fica pesado. Se relacionar fica pesado. Planejar o futuro fica pesado. Até descansar fica pesado, porque o descanso não vem. O que vem é uma culpa em câmera lenta. Você começa a sentir que está ocupando espaço, mas não está ocupando a própria posição no mundo. Você existe, mas não se sente inteiro. Respira, mas não se sente vivo. Continua, mas sem presença. É como andar dentro da própria rotina, como um visitante que não foi convidado. E talvez seja exatamente por isso que esse vídeo chegou até você. Porque existe uma parte sua que ainda sabe. Uma parte cansada, ferida, irritada, talvez até envergonhada, mas viva. Uma parte que ainda reconhece que alguma coisa precisa mudar de forma definitiva. Não amanhã, não quando sobrar tempo, não quando o humor melhorar, não quando o caos lá fora diminuir. Agora. Porque a sua vida pode até continuar por inércia, mas a sua identidade não sobrevive muito tempo sendo abandonada. E antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa de forma simples. Se essa mensagem já bateu em você de um jeito real, deixa o like. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de reconstrução e compartilha esse vídeo com um homem que também anda perdido por dentro. Às vezes uma mensagem certa chega exatamente na hora em que alguém estava desistindo de si mesmo. Existe um tipo de homem que não desmorona fazendo escândalo. Ele desmorona em silêncio, cumprindo agenda, pagando contas, respondendo "tô bem", fazendo piada, ajudando os outros, segurando a imagem, mas por dentro a estrutura está cedendo. Ele entra no banho e fica alguns minutos a mais, não porque gosta da água caindo, mas porque ali ninguém pede nada. Ele dirige no automático e às vezes nem lembra o trajeto inteiro. Ele senta na cama à noite com a luz baixa, o rosto aceso pela tela do celular, passando por conteúdos que não alimentam nada, só anestesiam. Ele promete que segunda-feira muda, promete que mês que vem organiza tudo, promete que vai voltar a treinar, voltar a dormir direito, voltar a focar, voltar a ser ele. Mas ele já nem sabe ao certo quem esse ele é. Essa é a crise. Não é só falta de resultado. É falta de rosto interno. É falta de direção emocional. É falta de coerência entre o que você vive e o que você sente que deveria estar vivendo. É a sensação de ter virado um personagem mal escrito dentro da própria história. E o problema é que muita gente vai chamar isso de fase. Vai dizer que é normal, que todo mundo passa por isso, que você só precisa descansar, que é só ter paciência, que passa. Mas tem coisa que não passa sozinha, tem coisa que apodrece. Tem fase que, se você não confronta, vira identidade. Tem dor que, se você não encara, vira personalidade. Tem desordem que, se você não interrompe, vira destino. E talvez o que você está vivendo hoje não seja um momento ruim. Talvez seja o enterro lento do homem que você deveria ter se tornado. Enquanto você ainda
ainda está assistindo, imóvel, sem coragem de chamar isso pelo nome, porque chamar pelo nome dói. Dói dizer, eu estou me perdendo. Dói dizer, eu virei alguém que eu não respeito. Dói dizer, faz tempo que eu não estou no comando da minha própria vida. Dói dizer, eu me acostumei a me decepcionar comigo. Dói dizer, eu não sei mais o que estou construindo. Dói admitir que a maior distância da sua vida talvez não seja entre você e o sucesso. Talvez seja entre você e você mesmo. E ainda assim, essa dor tem uma utilidade brutal, porque enquanto ela incomoda, ainda existe vida. Enquanto ela aperta, ainda existe consciência. Enquanto ela te visita na madrugada, ainda existe alguma parte sua recusando a morte interna. Homem acabado não sente mais nada. Homem entregue justifica tudo. Homem vencido se adapta ao vazio e chama isso de maturidade. Mas você não. Você está aqui porque alguma coisa dentro de você ainda se rebela. Ainda olha para essa versão atual e diz: não, não pode terminar assim. Não pode continuar assim. Não pode virar hábito. Não pode virar identidade final. E este vídeo é sobre isso. Sobre o homem que não sabe mais quem é. Sobre o que destruiu a própria identidade em silêncio. Sobre o que ainda pode ser salvo. Sobre o que precisa morrer. E sobre o que precisa nascer. Não um personagem de internet. Não uma versão performática para impressionar os outros. Mas um homem que volta a ter eixo, peso, verdade, presença. Um homem que entra no próprio dia sem sentir que está se arrastando pela vida de um estranho, porque a pior crise do homem é não saber mais quem ele é. Mas o pior fim seria aceitar isso como se fosse normal. Ninguém acorda irreconhecível de um dia para o outro. Essa perda é mais silenciosa do que isso, mais lenta, mais traiçoeira. Ela acontece em pequenas concessões, em pequenos atrasos, em pequenas desistências, em pequenas traições repetidas contra aquilo que você sabe que deveria estar fazendo. Primeiro, você começa a adiar uma coisa, depois adia de novo, depois cria uma explicação bonita, depois transforma a explicação em estilo de vida. E quando percebe, não está mais apenas adiando ações, está adiando a própria vida. A identidade masculina não se quebra somente em grandes tragédias. Ela se desgasta em hábitos que parecem inofensivos, na cama desfeita que você se acostumou a ignorar, no despertador que toca e encontra um homem sem intenção, no quarto escuro com cortina fechada, como se o dia lá fora não tivesse nada a ver com você, no celular iluminando o rosto cansado, enquanto a madrugada avança e você sabe que está comprando mais um amanhecer ruim, na academia que ficou para depois, na conversa difícil que você não teve, na meta que você escreveu e abandonou, na desorganização que você normalizou, na bagunça externa que revela a desordem interna. Você começa a viver sem ritual, sem marco, sem direção. Os dias deixam de ter formato. Segunda parece quinta. Mês acaba e você nem sentiu. Um ano termina e o gosto é de repetição. Você olha para trás e percebe que não viveu um ano 10 vezes melhor. Viveu o mesmo ano 10 vezes mais cansado. Esse é um dos sinais mais cruéis de perda de identidade, a sensação de repetição vazia. Você não está construindo, você está rodando, rodando em ciclos. Começa, para, promete, quebra, se anima, sabota, reage, recua, acredita por uma tarde, desiste na manhã seguinte. E cada vez que isso acontece, não é só o resultado que morre, é a confiança em si mesmo. Esse é o ponto que muitos homens não entendem. Quando você quebra a própria palavra várias vezes, o problema deixa de ser produtividade, vira caráter interno, vira imagem própria, vira autorrespeito, porque toda promessa quebrada para si mesmo vira uma prova silenciosa de que você não é confiável nem para a única pessoa que deveria conseguir liderar, você. E então surge uma divisão. Existe o homem que você diz que é e existe o homem que suas ações comprovam. Quando essa distância cresce demais, nasce a crise de identidade. Você fala sobre mudança, mas vive repetição. Fala sobre disciplina, mas serve ao impulso. Fala sobre futuro, mas se entrega ao alívio imediato. Fala sobre força, mas foge do desconforto que formaria essa força. Fala sobre propósito, mas gasta energia demais em distração barata. Aí vem a comparação. Você entra na internet e vê homens vencendo, construindo físico, construindo negócio, construindo família, construindo reputação, construindo rotina. E mesmo sabendo que ali existe
filtro, recorte, performance, ainda assim a comparação te atravessa porque toca numa verdade íntima. Você sente que está atrasado, não só atrasado financeiramente, atrasado espiritualmente, atrasado emocionalmente, atrasado em relação ao homem que poderia ter se tornado se tivesse parado de brincar com a própria vida. E isso cria vergonha, uma vergonha que raramente é dita em voz alta, porque homem aprende cedo a esconder o tipo de dor que não sangra para fora. Então, ele continua, vai para o trabalho, cumpre agenda, responde o básico, sorri onde precisa, mas existe uma voz interna dizendo: você não está ocupando o seu potencial, você está assistindo sua vida passar com uma desculpa diferente a cada mês. A identidade começa a morrer quando o homem deixa de confiar na própria direção, e isso acontece muitas vezes por excesso de ruído demais, informação demais, conteúdo demais, opinião demais, tela demais, comparação demais, estímulo demais. Você passa tanto tempo consumindo o pensamento de outros homens que para de escutar o seu. Passa tanto tempo reagindo ao mundo que perde a capacidade de se posicionar diante dele. Passa tanto tempo entretido que não percebe o quanto está espiritualmente entorpecido. E um homem entorpecido não consegue se reconhecer, porque a identidade precisa de silêncio, precisa de verdade, precisa de confronto, precisa de presença. Só que presença dói quando a realidade está feia. Então muita gente prefere a distração. Você abre o celular porque não quer sentir, assiste mais um vídeo porque não quer pensar, come mais do que precisa porque quer aliviar, se envolve em conversas rasas porque o raso não exige coragem, finge normalidade porque encarar o estrago exigiria responsabilidade. Mas o preço de fugir da dor é fugir de si. Essa é a anatomia da crise. Não é uma explosão, é uma evaporação. Você vai sumindo, vai ficando menos nítido, menos inteiro, menos presente, menos decidido, menos respeitável aos próprios olhos, até que um dia alguma coisa pequena te quebra. Pode ser uma frase qualquer, um espelho em um lugar errado, uma foto antiga, um domingo no fim da tarde, um aniversário chegando, a mensagem de alguém que seguiu em frente, o silêncio de um quarto bagunçado, a sensação de que o tempo passou e você não acompanhou. E ali você sente, com uma clareza que assusta: eu não sei mais quem eu sou. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma devastação enorme, porque o homem pode até não ter tudo resolvido, pode até estar lutando, pode até estar recomeçando, mas quando ele ainda sabe quem é, existe eixo, existe firmeza, existe um chão. Quando ele não sabe, qualquer vento bagunça, qualquer opinião move, qualquer fracasso desmonta, qualquer demora vira prova de incapacidade. Sem identidade, a vida vira reação. Com identidade, até o caos vira treino. E talvez você tenha chegado justamente nesse ponto. Você não quer mais viver reagindo, não quer mais ser puxado pelo impulso, pelo medo, pela preguiça, pela comparação, pelo humor do dia, pelo algoritmo, pelo ambiente, pela confusão. Você está cansado de ser conduzido por tudo aquilo que não deveria te governar. Porque no fundo você sabe, não nasceu para viver assim. Não nasceu para depender de motivação para fazer o básico. Não nasceu para virar um homem fragmentado. Não nasceu para perder o próprio nome interno. Não nasceu para olhar o espelho e evitar profundidade, porque sabe que, se encarar por alguns segundos além do confortável, alguma verdade vai aparecer. A verdade é que a crise de identidade masculina quase nunca começa com uma pergunta filosófica. Ela começa com uma vida desalinhada. Seu corpo não acompanha seus valores. Seu ambiente não acompanha seu potencial. Sua rotina não acompanha sua ambição. Sua disciplina não acompanha o discurso que você tem dentro da cabeça. E quando a realidade desmente você por muito tempo, a mente começa a duvidar de tudo. Você para de acreditar até nas suas intenções. É por isso que tanta gente não está apenas desmotivada, está quebrada internamente, porque já falou demais para si e cumpriu de menos, já sonhou demais e executou de menos, já quis demais e sustentou de menos, e agora vive dentro do próprio histórico de frustração. Mas esse diagnóstico não é condenação, é localização. Você não pode reconstruir um homem que ainda está mentindo sobre o próprio estado. Você não pode recuperar uma identidade enquanto chama a confusão de cansaço, covardia de fase, desordem de personalidade, desleixo de liberdade, anestesia de descanso. Existe um momento em que o homem precisa parar de se interpretar de forma gentil demais,
porque a gentileza errada destrói. E no próximo passo, você vai encarar a verdade dura que muitos evitam. Talvez você não tenha apenas se perdido. Talvez, em muitos dias, você tenha participado ativamente do próprio desaparecimento. Existe algo brutal que precisa ser dito. Você não perdeu a sua identidade como quem perde uma carteira na rua. Você não acordou um dia e, por azar, não sabia mais quem era. Na maioria das vezes, a identidade de um homem não é roubada. Ela é abandonada. Abandonada quando ele escolhe o alívio em vez do dever. Abandonada quando ele se acostuma a romper a própria palavra. Abandonada quando ele deixa o ambiente apodrecer, o corpo enfraquecer, a mente dispersar e ainda chama isso de vida acontecendo. Abandonada quando ele se afasta daquilo que sabe, no íntimo, que deveria honrar. Essa é a verdade que dói, porque devolve responsabilidade. E responsabilidade pesa mais do que culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade exige movimento. É mais fácil dizer que a vida foi difícil, que o mundo está estranho, que ninguém ensinou, que a pressão é grande, que a cabeça está ruim, que as oportunidades foram menores, que o trauma atrapalhou, que o contexto piorou tudo. E algumas dessas coisas são verdade. Existem feridas reais, existem injustiças reais, existem perdas reais, existem estruturas que esmagam, existem dores que deformam por dentro. Ignorar isso seria desumano, mas existe outra verdade igualmente real. Em algum ponto, mesmo ferido, você continuou escolhendo padrões que aprofundaram sua própria ruína. Esse é o momento em que muita gente fecha o coração, porque prefere uma narrativa em que foi só vítima. Só que essa narrativa protege o ego e destrói a possibilidade de renascimento. Você precisa entender uma coisa: reconhecer sua participação no próprio caos não é se condenar, é recuperar poder, porque enquanto tudo o que aconteceu com você estiver fora de você, a solução também estará. E um homem que terceiriza a causa da própria decadência sempre terceiriza também a chance da própria reconstrução. Talvez ninguém tenha te destruído por completo. Talvez você tenha sido destruído em parcelas, com a sua assinatura silenciosa em várias delas. Na noite em que você sabia que precisava dormir, mas escolheu ficar se afundando em estímulo. No dia em que sabia que precisava levantar, mas negociou consigo mesmo até amanhã perder o respeito por você. Na conversa em que deveria ter sido honesto, mas preferiu a fuga. Na meta que escreveu com empolgação, mas abandonou quando ela deixou de parecer bonita e começou a exigir sacrifício. No ambiente que você sabe que te enfraquece, mas continua frequentando porque a fraqueza compartilhada parece mais confortável. No padrão que você chama de personalidade, mas que na verdade é só falta de domínio. Essa é a verdade dura. Sua crise de identidade não é apenas uma tragédia, é também um acúmulo de concessões. Concessões ao caos, concessões ao prazer rápido, concessões à preguiça, concessões à dispersão, concessões à dúvida, concessões à imagem dos outros, concessões à versão menor de si mesmo. E cada concessão tem um preço. Você não paga na hora, paga depois. Em forma de respeito perdido, energia drenada, olhar apagado, postura frouxa, convicção quebrada, presença fraca, vida morna. É por isso que existe uma diferença entre estar cansado e estar degradado. Homem cansado precisa de recuperação. Homem degradado precisa de ruptura. Talvez seja isso que falta. Ruptura. Não um ajuste leve. Não uma reorganização estética. Não mais uma lista bonita de metas. Não mais um domingo de promessas emocionadas e segunda-feira de abandono. Ruptura com a lógica que vem te destruindo. Porque o que te trouxe até aqui não vai te tirar daqui. A sua maneira atual de pensar, decidir, reagir, consumir, descansar, fugir, negociar, procrastinar e se justificar é a mesma estrutura que gerou o homem que você não reconhece mais. Você não precisa de mais conforto, precisa de confronto, precisa olhar para a própria rotina e perguntar: que tipo de homem está sendo produzido por esse padrão? Porque toda rotina fabrica alguém, toda repetição constrói identidade, toda escolha cotidiana vota na pessoa que você está se tornando. E talvez o que mais te assusta não seja a dor do presente, talvez seja perceber o futuro lógico desse padrão. Imagine
continuar assim por mais 2 anos, mais 5, mais 10. Imagine acordar com a mesma confusão, a mesma culpa, a mesma sensação de atraso, o mesmo corpo negligenciado, a mesma mente barulhenta, o mesmo discurso interno desgastado, a mesma ausência de direção. Imagine perceber que não aconteceu nenhuma tragédia espetacular. Você só foi ficando menor sem perceber. Isso deveria assustar, porque a maioria dos homens não perde a vida em um grande desastre. Perde em pequenas desistências diárias, perde em adiamentos, perde em entorpecimento, perde em conforto maldito, perde em ocupação sem sentido, perde em anos que passam sem que nada essencial mude. Você quer uma verdade ainda mais dura? Às vezes, o homem diz que quer se encontrar, mas não quer abrir mão das coisas que o mantêm perdido. Quer clareza, mas alimenta ruído. Quer disciplina, mas idolatra conveniência. Quer confiança, mas continua se traindo. Quer transformação, mas sem desconforto. Quer respeito por si, mas age de modo indigno diante do próprio potencial. Isso não funciona. Nova identidade não nasce em terreno protegido pela velha sabotagem. Chega um ponto em que você precisa escolher o que vai morrer. Ou morrem os hábitos que estão te apagando, ou morre a possibilidade do homem que você ainda poderia ser. E isso não é frase de efeito. É realidade biográfica. Todo homem está matando alguma versão de si todos os dias. A questão é, você está matando a versão fraca ou a versão forte? Está matando o covarde ou o disciplinado? Está matando o confuso ou o lúcido? Está matando o homem íntegro ou o homem disperso? Porque escolha não é só aquilo que você declara. Escolha é aquilo que você repete. E repetições têm memória. O corpo lembra, a mente lembra, o espelho lembra, a postura lembra, o seu próprio nome interno lembra. É por isso que a vergonha aparece. Não porque você nasceu defeituoso, mas porque existe uma inteligência moral dentro de você que reconhece quando está vivendo abaixo do que sabe ser possível. A vergonha, quando bem lida, não é inimiga, é alarme. É sinal de que ainda existe consciência suficiente para sentir incompatibilidade entre o que você é e o que está vivendo. O perigo é anestesiar esse alarme, rir de tudo, ironizar tudo, relativizar tudo, normalizar tudo, chamar decadência de autenticidade, chamar descontrole de intensidade, chamar covardia de paz, chamar confusão de profundidade. Não. Tem hora em que o homem precisa dizer a verdade sem maquiagem. Eu estou me tornando alguém que eu não admiro. Essa frase pode ser o começo da salvação, porque o inferno real não é cair e continuar inventando linguagem bonita para não chamar a queda de queda. Então ouça isso com toda a força que for necessária. Você não está condenado a permanecer perdido, mas também não será resgatado pela mesma postura que te afundou. A reconstrução exige uma masculinidade mais séria, menos narrativa, mais evidência, menos intenção, mais padrão, menos fantasia, mais estrutura, menos fala, mais presença. Seu problema não é só emocional, é estrutural. E toda estrutura exige demolição antes de reforma. Antes de descobrir quem você é, você vai ter que encarar quem você se permitiu virar. Antes de reencontrar sua voz, vai ter que atravessar o silêncio feio das desculpas que usou. Antes de construir presença, vai ter que suportar o vazio de perceber o quanto viveu ausente de si. Isso dói, mas dói menos do que continuar apodrecendo devagar. Porque a pior crise do homem é não saber mais quem ele é. Mas a pior covardia é saber que se perdeu e continuar vivendo como se isso não fosse grave. Existe um momento em que o homem para de conseguir se distrair totalmente. Ele ainda tenta, mas já não funciona do mesmo jeito. O vídeo termina e o vazio volta. A conversa passa e o peso permanece. A risada acontece, mas não entra até o fundo. A comida alivia por alguns minutos. Depois, a culpa senta à mesa. A madrugada distrai, mas cobra caro de manhã. O entretenimento preenche o tempo, mas não preenche a ausência. É nesse ponto que o colapso interno começa a ganhar forma. Não necessariamente diante dos outros, muitas vezes absolutamente sozinho, talvez sentado
sentado na beira da cama, talvez encostado no lavatório do banheiro, olhando o espelho sem coragem de sustentar o próprio olhar, talvez dentro do carro, antes de entrar em casa, talvez no banho, onde a água cai como se quisesse arrancar de você uma camada que já não serve mais, talvez num domingo à noite, quando o mundo parece desacelerar o suficiente para que a sua verdade te alcance, e a verdade vem com perguntas incômodas. Como eu cheguei aqui? Em que momento eu parei de me admirar? Quando foi que eu comecei a viver tão abaixo do que eu dizia querer? Quando foi que eu fiquei tão cansado de mim? Por que eu continuo repetindo o que me destrói? O que sobrou de mim além da rotina e do acúmulo de dias? Essas perguntas são pesadas porque não apontam para uma crise de agenda, apontam para uma crise de identidade. E identidade, quando colapsa, arrasta tudo junto. Você começa a se sentir inadequado em ambientes onde deveria estar crescendo. Se sente pequeno diante de oportunidades. Fica sem força para sustentar relacionamento, trabalho, treino, projeto, foco, palavra. Tudo parece exigir de você uma presença que você não consegue reunir. É como se o seu interior estivesse cheio de rachaduras. A água entra por todos os lados. A energia vaza. A confiança escorre. A firmeza some e você continua em pé por fora, mas cada passo ecoa o som de uma estrutura comprometida. Tem homem que chega nesse ponto e fica agressivo, não porque é forte, mas porque está em guerra consigo. Tem homem que fica apático, tem homem que se isola, tem homem que vira piada ambulante para não confessar a dor, tem homem que se entrega a vícios silenciosos, tem homem que hipertrabalha para não ouvir a própria alma, tem homem que coleciona começos porque não suporta permanecer o bastante para ser medido pela realidade. Mas por trás dessas formas diferentes existe a mesma ferida: desintegração. Você já percebeu como o quarto de um homem perdido conta a história dele? A cama bagunçada, como se o dia tivesse começado sem decisão. Roupa jogada, objetos sem lugar, ar pesado, pouca luz, cheiro de tempo parado. Não é só bagunça, é evidência. Da mesma forma, o corpo de um homem conta a história. Os ombros, o olhar, a velocidade da fala, a firmeza da voz, a maneira como entra num ambiente, a forma como suporta silêncio, tudo revela, porque você pode tentar esconder do mundo, mas não esconde do próprio sistema nervoso. Seu corpo sabe quando você está se abandonando. Ele sabe quando você está dormindo mal, comendo para anestesiar, respirando raso, vivendo em alerta, falando uma coisa e fazendo outra. Ele sabe quando sua palavra perdeu peso. Ele sabe quando você acorda sem intenção e dorme sem honra. Ele sabe quando o homem dentro de você está implorando por ordem. E a vergonha cresce justamente porque, em algum lugar, você ainda sabe o que deveria estar acontecendo. Você sabe que poderia estar vivendo com mais dignidade. Sabe que poderia estar cuidando melhor do corpo. Sabe que poderia estar limpando o ambiente. Sabe que poderia estar lendo menos ruído e ouvindo mais silêncio. Sabe que poderia estar treinando. Sabe que poderia estar acordando mais cedo. Sabe que poderia estar cumprindo o que promete. Sabe. E essa diferença entre saber e viver é uma das formas mais dolorosas de sofrimento. Não é ignorância. É fratura entre consciência e ação. E isso vai te corroendo porque cria uma sensação permanente de dívida consigo mesmo. Você começa o dia devendo, termina o dia devendo, planeja devendo, descansa devendo, conversa devendo. Até quando tenta relaxar, alguma parte sua lembra: você está atrasado com a própria vida. É por isso que tantos homens se sentem exaustos, mesmo sem fazer o que deveriam estar fazendo. Porque viver em autotraição consome mais energia do que viver em disciplina. Disciplina cansa o corpo, autotraição cansa a alma. E uma alma cansada faz tudo parecer pesado. Tem dias em que você não quer nem olhar o futuro, porque o futuro virou ameaça, virou cobrança, virou espelho ampliado do presente. Você pensa no próximo ano e não sente entusiasmo, sente medo de continuar igual. Pensa no tempo passando e não sente maturidade, sente pânico. Esse é o fundo emocional da crise. Não é apenas a dor do agora, é o terror de perceber que a sua vida pode continuar sendo conduzida por uma versão sua que já não
deveria estar no comando. E essa percepção gera luto. Luto pela versão que você imaginou ser. Luto pelos anos desperdiçados. Luto pela energia mal aplicada. Luto pelas oportunidades ignoradas. Luto pela confiança perdida. Luto pela imagem masculina que você queria carregar e não sustentou. Só que esse luto, diferente de outros, é estranho, porque o morto ainda está andando. A versão antiga de você ainda acorda, ainda come, ainda fala, ainda entra nos mesmos aplicativos, ainda negocia com os mesmos hábitos, ainda se arrasta pelos mesmos padrões, mas no fundo você sabe, isso precisa acabar. Não por ódio cego, mas por necessidade de sobrevivência interna. Porque tem uma hora em que continuar do mesmo jeito se torna mais doloroso do que mudar. Essa é a hora mais importante da vida de um homem. Quando ele entende que sua zona de conforto deixou de ser confortável faz tempo, virou só uma prisão familiar, um inferno conhecido, um quarto escuro em que ele já sabe onde ficam as paredes, por isso continua ali. Mas existe um detalhe decisivo nesse colapso. Ele pode ser o começo. Todo homem que renasce de verdade passa por um momento em que a antiga estrutura perde o direito de continuar. Ele não consegue mais defendê-la intelectualmente, não consegue mais chamá-la de fase, não consegue mais protegê-la com piadas, teorias, discursos ou desculpas. A realidade vence a narrativa. Ele olha para si e pensa: acabou essa forma frouxa de existir. Acabou essa vida em piloto automático. Acabou essa relação casual com a minha própria palavra. Acabou essa tolerância com aquilo que me apaga. Acabou essa passividade diante da minha decadência. E é aqui que a rachadura deixa de ser apenas colapso e vira abertura. Porque o homem que finalmente enxerga o tamanho do próprio estrago está a um passo de parar de viver como refém dele. No meio dessa travessia, eu quero te dizer uma coisa. Se esse vídeo está colocando em palavras algo que você viveu em silêncio, deixa o like como sinal de que essa mensagem faz sentido para você, se inscreve no canal para seguir nessa reconstrução comigo e compartilha com outro homem que talvez esteja lutando sem conseguir explicar o que está sentindo. Tem muita gente sorrindo por fora e afundando por dentro. O colapso interno não é o fim, mas ele exige honestidade radical. Sem isso, vira só mais uma noite triste seguida por outro dia igual. Com honestidade, ele se transforma em portal. Portal para uma pergunta muito mais poderosa do que o que houve comigo. A pergunta passa a ser: o que precisa morrer em mim para que eu volte a existir com verdade? E quando essa pergunta nasce, o recomeço deixa de ser um desejo abstrato. Ele vira necessidade biográfica. Aqui começa a mudança real. Não quando a motivação vem. Não quando o humor ajuda. Não quando você sente confiança. A virada começa quando você entende que talvez não precise mais se encontrar. Talvez precise se interromper. Porque existe um erro muito comum nessa fase. O homem acredita que a nova identidade virá como descoberta emocional. Como se um dia ele fosse acordar inspirado, alinhado, claro, pronto. Como se existisse uma sensação perfeita esperando por ele. Como se bastasse refletir o suficiente até reencontrar a essência perdida. Mas a verdade é que muitas vezes você não reencontra quem é pensando mais. Você reencontra quem é parando de sustentar tudo aquilo que está te apagando. É menos poesia do que parece. É menos mística e mais corte. Corte de hábito, corte de padrão, corte de ambiente, corte de excessos, corte de negociação, corte de rotina frouxa, corte de estímulo inútil, corte de tudo que mantém a fumaça acesa dentro da sua mente. Porque enquanto você continuar alimentando os mecanismos que te fragmentam, não vai existir clareza suficiente para perceber o homem que ainda pode surgir. Imagine um espelho coberto de poeira. Você não precisa fabricar um novo rosto, precisa parar de jogar sujeira sobre a superfície e começar a limpar. A virada começa aí, quando você entende que identidade não nasce só de autoconhecimento, nasce de evidência repetida. Você não volta a se respeitar porque pensou bonito sobre si. Você volta a se respeitar porque começa a se ver agindo de forma diferente. Você volta a confiar em si quando o seu sistema inteiro recebe provas de que existe comando, de que existe direção, de que existe homem no centro da própria vida. É por isso que o ponto de virada quase sempre parece pequeno para quem vê de fora. Pode ser arrumar o quarto depois de meses de desleixo. Pode ser dormir no horário certo por 3 noites seguidas. Pode ser levantar sem
sem negociar. Pode ser uma caminhada no amanhecer, quando a cidade ainda está fria e vazia. Pode ser cortar o hábito que vinha te drenando em segredo. Pode ser abrir a janela e deixar a luz entrar num ambiente que estava parecendo túmulo. Pode ser voltar a treinar, sem postar, sem anunciar, sem transformar cada gesto em narrativa. Pode ser sentar e escrever a verdade sem enfeite. Eu me perdi e não vou mais colaborar com isso. Pequeno por fora, gigante por dentro. Porque esses gestos carregam uma mensagem simbólica enorme. Eles dizem: a velha administração da minha vida perdeu o direito de continuar. Essa frase importa. A velha administração, a velha forma de conduzir seus dias, a velha lógica de reagir ao impulso, a velha tendência de fugir do desconforto, a velha relação frouxa com o horário, com a palavra, com o corpo, com o ambiente, com o foco, com a verdade. Tudo isso precisa perder legitimidade. Você não reconstrói uma identidade nova mantendo respeito pela estrutura que te destruiu. Em algum momento, o homem precisa olhar para a própria bagunça e tratá-la não como estilo, mas como evidência de abandono. Olhar para a própria dispersão e tratá-la não como traço moderno, mas como fraqueza treinada. Olhar para os próprios atrasos e tratá-los não como detalhe, mas como sintoma de um homem que saiu do centro. O ponto de virada é isso. Você para de romantizar o que te enfraquece. Para de chamar de liberdade aquilo que só te deixa sem forma. Para de chamar de descanso o que virou fuga. Para de chamar de espontaneidade o que é pura indisciplina. Para de chamar de personalidade o que é desorganização. Para de chamar de fase o que já virou padrão. E no lugar disso, você assume uma postura mais séria diante da própria existência. Não sombria no sentido destrutivo, séria no sentido de respeitar a própria vida como algo que não pode mais ser tratado com leviandade. Existe muita força nisso. A partir daí, tudo muda de pergunta. Você não pergunta mais: como faço para me sentir motivado? Você pergunta: qual é o mínimo inegociável do homem que eu decidi reconstruir? Você não pergunta mais: quando vou voltar a me sentir eu mesmo? Você pergunta: que ações de hoje podem começar a gerar um homem em quem eu volte a confiar? Você não pergunta mais: e se eu falhar de novo? Você pergunta: por quanto tempo mais eu aceitaria continuar fracamente igual? Percebe a diferença? A virada não é emocional primeiro, é posicional. Você muda de lugar interno, sai da posição de quem espera resgate, sai da posição de quem observa a própria decadência como comentarista, sai da posição de quem negocia com tudo e vai para a posição de comando, mesmo sem se sentir pronto, mesmo sem garantia, mesmo com medo, mesmo cansado. Esse mesmo é importante, porque muita gente acha que só pode agir quando o sentimento acompanha, mas a masculinidade reconstruída nasce justamente quando a ação certa acontece sem a bênção do sentimento. Você levanta com preguiça mesmo assim, arruma o ambiente sem vontade mesmo assim, treina sem euforia mesmo assim, corta o excesso mesmo assim, cumpre o horário mesmo assim, sustenta o combinado mesmo assim. E aí uma coisa poderosa acontece. Você começa a produzir provas. O homem em crise vive preso a memórias de fracasso. O homem em reconstrução começa a fabricar memórias de integridade. E essas memórias, embora discretas no início, têm um poder absurdo. Elas vão reeducando sua autoimagem, vão substituindo a narrativa do eu sempre paro por uma experiência nova. Eu consigo continuar. Vão trocando o eu sou confuso por eu estou me organizando. Vão trocando o eu não sei quem sou por eu sei o que estou fazendo hoje. Isso é essencial, porque ninguém reconstrói a identidade resolvendo a vida inteira de uma vez. Reconstrói governando o próximo passo com verdade. A pior crise do homem é não saber mais quem ele é, mas a primeira cura é saber o que ele faz nas próximas horas. As próximas horas importam, não o próximo ano. As próximas horas, o próximo amanhecer, a próxima escolha de sono, o próximo momento de impulso, a próxima conversa, a próxima refeição, a próxima vez que der vontade de fugir. Identidade se decide no detalhe repetido, no invisível, no que ninguém aplaude, no que ninguém vê, naquilo que
Justamente por não ter plateia, revela se existe homem ou só discurso. E aqui mora a esperança verdadeira. Você não precisa sentir que voltou a ser grande para começar. Precisa parar de viver pequeno nas escolhas que estão ao seu alcance. A virada não pede espetáculo, pede verdade. Não pede genialidade, pede alinhamento. Não pede perfeição, pede consistência. Talvez hoje você ainda esteja no escuro, mas se parar de alimentar o que te apaga, a luz começa a reaparecer. Primeiro de maneira tímida, como uma janela abrindo numa manhã fria, como o primeiro raio entrando num quarto fechado há dias, como a sensação estranha de respirar melhor em um ambiente mais limpo, como o corpo percebendo o movimento depois de semanas de letargia, como a mente entendendo que o caos não manda mais. É assim que a reconstrução começa, não com fanfarra, com decisão. E a decisão real nunca é: vou mudar de vida. A decisão real é mais concreta, mais madura, mais séria. Eu não vou mais colaborar com a minha própria destruição. Quando um homem diz isso com sinceridade, o mundo dele ainda não mudou por fora, mas a guerra virou de direção. E isso já é o início de uma nova identidade. Agora, vem a parte que separa emoção de transformação. Porque muita gente chega até o ponto de virada, sente o impacto, chora, escreve, promete, limpa o ambiente, se anima e depois volta a cair porque não construiu estrutura. Sem estrutura, toda lucidez evapora. É aqui que entra a disciplina. Não como estética de produtividade, não como pose rígida, não como performance para parecer forte, mas como arquitetura da reconstrução masculina. Disciplina é o que impede que seu pior estado emocional governe sua vida. Disciplina é o que mantém a direção quando a vontade oscila. Disciplina é o que devolve previsibilidade para um homem que estava sendo arrastado pelo impulso. Disciplina é a ponte entre o homem que você admira e o homem que você ainda consegue ser hoje. E ela começa no básico. Sempre no básico. O básico que o ego acha pequeno demais. O básico que a mente caótica despreza porque quer soluções grandiosas. O básico que não impressiona ninguém, mas salva a vida de quem executa. Acordar, levantar quando decide, arrumar a cama, abrir a janela, tomar água, mover o corpo, organizar o espaço, definir as prioridades, cumprir o primeiro bloco do dia antes de entregar sua mente ao mundo. Isso parece simples, mas para o homem que estava desintegrado, isso é revolucionário, porque o caos não começa em grandes decisões, começa em manhãs frouxas. Manhã frouxa vira dia frouxo vira semana frouxa. Semana frouxa vira autoimagem frouxa, e uma autoimagem frouxa produz uma vida sem nervo. Por isso, o amanhecer importa tanto. A imagem do despertador tocando no quarto escuro não é só estética, é um símbolo. Ali existe uma batalha. Talvez ninguém veja, talvez ninguém saiba, mas existe uma guerra inteira decidida naqueles minutos. Quando você desliga o despertador e volta para o torpor, você não está apenas dormindo mais, está votando em uma identidade. Quando levanta, mesmo sem vontade, está votando em outra. Toda disciplina é uma urna existencial. Você vota diariamente no homem que vai se tornar. E não adianta querer uma identidade firme, vivendo com rituais frouxos. Homem sem ritual vira presa do ambiente. Homem com ritual começa a recuperar o centro. Ritual não precisa ser sofisticado, precisa ser repetível e honesto. Talvez o seu primeiro ritual seja 10 minutos em silêncio antes do celular. Talvez seja escrever 3 linhas sobre quem você está tentando se tornar. Talvez seja um treino curto, porém inegociável. Talvez seja caminhar enquanto a rua ainda está vazia e a cidade não invadiu sua mente. Talvez seja deixar o ambiente limpo antes de sair. Talvez seja revisar o dia à noite em vez de se anestesiar até dormir. O importante é que esses atos digam a mesma coisa ao seu sistema. Existe comando. Outro ponto central da reconstrução é o corpo. Você não é só mente, não é só intenção, não é só emoção. Seu corpo participa da sua identidade. Um homem que vive curvado, sem energia, sem força, sem presença física, muitas vezes não percebe o quanto isso influencia a forma como ele se vê. Não porque masculinidade seja apenas
aparência, mas porque o corpo é a casa visível da disciplina invisível. Treinar não é vaidade rasa nesse contexto, é declaração, é dizer: eu não vou mais morar num corpo que reflete abandono, eu não vou mais usar meu cansaço como desculpa eterna, eu não vou mais tratar minha energia como detalhe secundário. Eu vou me tornar fisicamente compatível com a vida que quero sustentar. E não precisa começar perfeito. Precisa começar sério. Sério o suficiente para não ficar refém do humor. Sério o suficiente para entender que o treino não serve só para mudar espelho. Serve para mudar comando interno. Todo treino concluído manda um recado para a sua mente. Eu consigo fazer o que não estava a fim de fazer. Isso é enorme, porque a identidade masculina renasce quando o homem volta a obedecer a si mesmo. O ambiente também importa. Ambiente bagunçado desgasta. Sujidade visual cansa. Desordem repetida enfraquece. Não porque limpeza seja moralismo, mas porque o espaço em volta conversa com o espaço dentro. Quando você limpa o quarto, organiza a mesa, elimina excessos, arruma aquilo que vem ignorando há dias, semanas ou meses, está fazendo mais do que organização. Está quebrando a parceria com o abandono. O abandono deixa rastros no corpo, na agenda, na fala, na alimentação, no sono, no espaço, no olhar. Reconstrução é retirar esses rastros um por um. Outro pilar inevitável é a palavra. Você precisa reduzir drasticamente a distância entre o que fala e o que faz. Se prometer demais, vai quebrar. Se quebrar demais, vai desacreditar. Se desacreditar, vai se perder de novo. Então comece menor, mas cumpra. Não diga: vou mudar tudo. Diga: vou fazer isso hoje. Não diga: agora vai. Diga: isso aqui eu não negocio mais. Não diga: sou um novo homem antes da hora. Torne-se um homem novo por repetição, e a frase virá como consequência. Há muita maturidade em parar de se anunciar. O homem em reconstrução profunda faz menos barulho e produz mais evidência. Ele não precisa convencer os outros de que mudou, ele precisa convencer o próprio sistema nervoso de que agora existe consistência. E isso não se faz com discurso, se faz com semanas, se faz com rotina, se faz com padrão. Outra parte importante: cortar anestesias. Cada homem sabe, no íntimo, quais anestesias usa para não sentir o peso da própria vida. Pode ser excesso de tela, pode ser pornografia, pode ser comida, pode ser conversa vazia, pode ser ficar acordado tarde sem necessidade, pode ser consumo compulsivo de conteúdo, pode ser relacionamento confuso, pode ser qualquer coisa que te retire presença. Você não vai reconstruir identidade enquanto continuar se dopando com aquilo que te distancia de si. Sim, cortar dói, porque a anestesia não some sem revelar a ferida. Mas é justamente aí que a cura começa. Tem homem que diz que não aguenta o silêncio. Mas o problema não é o silêncio, é o que o silêncio mostra. Só que esse encontro é necessário. Você precisa sentar consigo e suportar a própria companhia de novo, sem fugir o tempo inteiro, sem ruído o tempo inteiro, sem muleta o tempo inteiro. É nesse silêncio que a identidade volta a emitir sinal. No começo, fraco. Depois, mais nítido. Você percebe o que te drena, o que te fortalece, onde sua energia vaza, onde sua postura some, onde sua palavra perde peso, onde sua verdade se deforma, e começa a reorganizar a vida com base nisso. Disciplina também é saber dizer não. Não ao que atrasa, não ao que divide, não ao que enfraquece, não ao convite que te rouba o amanhã, não ao padrão que sempre te arrasta, não à versão carente, ansiosa, impulsiva e frouxa, que pede mais uma exceção. Homem sem não vive sequestrado. Homem com não começa a recuperar território. E conforme os dias passam, uma coisa quase milagrosa acontece. O espelho muda. Não só o espelho físico, o espelho interno. Você acorda e percebe que está um pouco menos pesado. Anda e sente um pouco mais de presença. Termina o dia e sente menos dívida. Olha para o ambiente e enxerga menos abandono. Cumpre uma semana e nota que a sua mente já não te insulta com a mesma força. Ela ainda desconfia, claro, mas começa a perceber. Talvez agora seja sério. É assim que a confiança volta. Não por afirmação positiva, mas por histórico.
Seu histórico começa a mudar. E quando o histórico muda, a identidade responde. Você deixa de ser um homem tentando desesperadamente se sentir melhor e começa a se tornar um homem que vive de forma mais alinhada. A diferença é enorme, porque buscar sensação é instável. Construir estrutura é sólido. A disciplina não te transforma num robô. Ela te devolve liberdade. Liberdade de não ser governado por cada impulso. Liberdade de não ser arrastado por cada vontade temporária. Liberdade de entrar na própria vida com direção. A imagem do homem entrando numa academia vazia antes do amanhecer é poderosa por isso. Ali não existe aplauso, não existe atalho, não existe narrativa bonita. Só existe um homem, um ambiente frio, o som da própria respiração e uma decisão silenciosa de não continuar igual. Isso é reconstrução. Ela é humilde, repetitiva, lenta no começo, quase invisível para os outros, mas devastadoramente transformadora para quem sustenta. E o ponto mais bonito disso tudo é que a identidade não volta de forma teatral. Ela volta como um peso diferente no olhar, como uma calma menos ansiosa, como uma postura mais reta, como um quarto mais limpo, como um corpo mais desperto, como um não mais firme, como uma palavra mais estável, como um dia menos desperdiçado, como uma manhã mais respeitada, como uma consciência menos envergonhada. Disciplina não é castigo, é a ponte pela qual um homem atravessa a distância entre o caos que viveu e a dignidade que quer recuperar. Em algum momento, sem anúncio, ela começa a surgir, a nova identidade, não como personagem, não como fantasia inflada, não como pose de força, mas como consequência inevitável de um homem que parou de se abandonar. Esse momento é estranho e bonito ao mesmo tempo, porque você ainda lembra do caos recente, ainda conhece suas fraquezas, ainda sabe do histórico, mas já não consegue se ver do mesmo jeito. Alguma coisa mudou. Você não precisa mais se convencer o dia inteiro. Você começa a perceber evidências em si. O homem que levantou, o homem que cumpriu, o homem que treinou, o homem que limpou o ambiente, o homem que sustentou o silêncio, o homem que não fugiu, o homem que olhou para a própria bagunça e não aceitou, o homem que parou de se narrar como vítima absoluta, o homem que voltou a se responsabilizar pela própria presença. Nova identidade é isso, quando o respeito começa a retornar. E respeito por si não é euforia, é sobriedade, é um tipo de paz firme. É você andar pela casa e não sentir mais aquele gosto de abandono. É deitar e perceber que o dia não foi perfeito, mas foi honesto. É olhar para o espelho e pela primeira vez em muito tempo não desviar tão rápido, porque o espelho já não mostra só o estrago, mostra também o retorno. Tem algo profundamente masculino em voltar a gostar do próprio peso. Não peso de arrogância, peso de presença, de densidade, de eixo. Você entra num lugar e já não está se escondendo tanto. Conversa e já não está tentando compensar a própria insegurança o tempo inteiro. Trabalha e já não vive na lógica do improviso constante. Você começa a transmitir algo que antes estava ausente. Coerência. E coerência é linda, porque ela não precisa se provar gritando. Ela simplesmente existe. A nova identidade não significa que você nunca mais terá medo. Não significa que nunca mais vai vacilar. Não significa que o caos nunca mais vai tentar voltar. Significa que agora existe um centro para o qual retornar. Antes, qualquer queda virava avalanche porque você não tinha estrutura. Agora, mesmo quando oscila, você sabe o caminho de volta, sabe os rituais, sabe o que te limpa, sabe o que te organiza, sabe o que te adoece, sabe o que te fortalece, sabe o que não pode mais ser negociado. Isso é identidade, não um rótulo bonito, um conjunto de evidências e fronteiras. Você passa a dizer menos, eu espero conseguir, e mais, isso faz parte de quem eu sou agora. Treinar deixa de ser tentativa, vira padrão. Dormir melhor deixa de ser meta solta, vira respeito. Cuidar do ambiente deixa de ser esforço eventual, vira extensão da sua ordem interna. Cumprir a palavra deixa de ser exceção, vira alicerce. E aos poucos, até sua relação com o futuro muda. Antes, o futuro parecia cobrança. Agora, começa a aparecer possibilidade. Antes você tinha medo do tempo passando, porque cada mês parecia um acusador.
Agora, o tempo volta a parecer aliado, porque cada semana pode consolidar mais o homem que está nascendo. Existe também uma mudança nas relações. Quando um homem recupera a identidade, ele para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinho, para de se vender barato, para de performar uma versão artificial para caber, para de pedir migalha emocional onde deveria exigir verdade, para de tolerar ambientes que drenam sua dignidade. Não por orgulho vazio, mas porque o respeito interno cria filtro. Você começa a entender que não precisa mais ser escolhido por tudo e por todos. Precisa ser fiel ao homem que decidiu não perder de novo. Isso muda a energia inteira da vida. Até o seu silêncio muda. Antes era silêncio de quem afunda. Agora passa a ser silêncio de quem sustenta. Antes a madrugada era terreno de fuga. Agora pode virar espaço de reflexão limpa. Antes o amanhecer era punição. Agora começa a aparecer convocação. Você se torna mais simples, e isso é uma forma de força. Menos barulho, menos excesso, menos explicação, menos promessa, mais presença, mais padrão, mais nitidez. Tem algo profundamente poderoso em um homem que já não precisa dizer o tempo inteiro o que vai fazer, porque a vida dele está começando a dizer por ele. Ele ainda está em construção, claro, mas já não está em colapso, já não está irreconhecível, já não vive como estranho dentro da própria existência. A pior crise era não saber mais quem ele era. A nova fase começa quando ele talvez ainda não tenha todas as respostas, mas voltou a se reconhecer nos próprios passos. Isso basta para continuar, porque ninguém precisa de identidade perfeita. Precisa de identidade viva, precisa olhar para os próprios hábitos e pensar: aqui tem verdade, aqui tem direção, aqui tem homem, aqui tem alguém assumindo a própria vida. E esse retorno tem um detalhe emocionante: ele não depende de aplauso. Talvez ninguém tenha percebido direito, talvez por fora a sua vida ainda esteja longe do ideal. Talvez ainda exista muito para organizar, ganhar, recuperar, conquistar, curar. Mas dentro já não é o mesmo cenário. Dentro existe uma porta aberta. Você sabe aquela imagem de uma porta se abrindo para uma nova fase? Não é só símbolo bonito. É exatamente isso que acontece. Uma porta interna se abre quando você para de negociar com a versão que te afundava e começa a tratar sua própria existência com respeito. Você atravessa essa porta toda vez que escolhe disciplina em vez de impulso, toda vez que honra o horário, toda vez que corta a fuga, toda vez que treina, toda vez que limpa, toda vez que sustenta a palavra, toda vez que diz a verdade, toda vez que se levanta do chão emocional sem precisar de plateia. No fim, identidade não é um segredo escondido em algum lugar místico da sua psique. Identidade é aquilo que sobra quando você para de viver de forma incompatível com a sua dignidade. E o que sobra, quando é bem cuidado, vira destino novo. Antes de fechar essa travessia, eu te faço um pedido sincero. Se esse vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza o homem que você precisa reconstruir, deixa o like para fortalecer essa mensagem. Se inscreve no canal para continuar caminhando nessa nova fase. E compartilha esse vídeo com alguém que também está tentando voltar a ser quem um dia respeitou no espelho. Tem homem precisando exatamente dessas palavras. Agora, eu quero que você imagine uma cena. Ainda está escuro. A cidade não acordou direito. Existe um silêncio frio no ar. Seu quarto não está mais como antes. A cama foi arrumada. A janela está aberta. A luz começa a entrar aos poucos. Seu celular não governa o primeiro minuto do dia. Você respira fundo. O rosto ainda carrega sinais da guerra, mas não carrega mais a mesma rendição, porque alguma coisa terminou. A antiga versão não morreu num discurso. Morreu em decisões. Morreu no horário respeitado. Morreu na cama que você deixou de negociar. Morreu no treino feito sem vontade. Morreu no ambiente limpo. Morreu no vício cortado. Morreu nas desculpas que perderam espaço. Morreu na palavra cumprida. Morreu na disciplina repetida até virar carne. Esse é o tipo de morte que salva. Tem gente que passa a vida inteira tentando manter viva uma versão de si que já deveria ter sido enterrada. A versão infantil, a versão caótica, a versão impulsiva, a versão que quer colher sem plantar, a versão que foge de dor, de verdade
de ordem, de responsabilidade. A versão que pede respeito, mas vive sem dignidade. A versão que se lamenta pela crise, mas não larga a causa da crise. Essa versão precisa acabar. Não porque você se odeia, mas porque você finalmente se leva a sério. Existe uma diferença brutal entre autodestruição e autotransformação. A primeira nasce do desprezo, a segunda nasce do respeito. Você não mata a versão antiga por ódio vazio. Mata porque compreende que ela já te custou anos demais, já te roubou energia demais, já te fez dormir com culpa demais, já te fez acordar sem direção demais, já te fez evitar o espelho demais, já te fez se acostumar com uma vida muito menor do que a que sua consciência aceitava. Chega. Chega de se chamar de perdido enquanto continua protegendo seus labirintos. Chega de procurar identidade sem abandonar o que te deforma. Chega de querer clareza, alimentando confusão. Chega de querer respeito vivendo em autotraição. Chega de querer paz sem merecer a própria consciência. O homem que volta a nascer não é o homem que nunca caiu. É o homem que finalmente ficou cansado de cooperar com a própria queda. Talvez ainda exista medo em você. Tudo bem. Coragem não é ausência de medo. É construção de direção mesmo na presença dele. Talvez ainda exista tristeza pelos anos perdidos. Tudo bem. O luto faz parte da reconstrução. Mas não transforme luto em residência. Use-o como combustível limpo, como lembrança do preço de nunca mais brincar com a própria vida. Talvez ainda exista confusão. Tudo bem, você não precisa de todas as respostas hoje. Precisa de honestidade suficiente para escolher o próximo passo certo, porque o próximo passo certo, repetido muitas vezes, constrói o homem que hoje parece distante. E um dia, sem perceber exatamente quando aconteceu, você vai se lembrar desta fase com um tipo diferente de dor. Não a dor de quem ficou, a dor de quem atravessou. Vai lembrar das madrugadas ruins, da cama bagunçada, do rosto cansado na luz do celular, do espelho devolvendo um estranho, da sensação de atraso, da vergonha silenciosa, da rotina sem forma, do medo de continuar igual. E vai perceber que tudo isso marcou o fim de uma era. A era em que você vivia sem eixo, a era em que sua palavra tinha pouco peso, a era em que o impulso mandava, a era em que a confusão era tratada como normal, a era em que você já existia, mas quase não estava presente dentro da própria existência. Essa era precisa ser encerrada com solenidade interna. Não espere que o mundo faça cerimônia. Não espere que as pessoas entendam. Não espere que todos percebam. Renascimentos masculinos profundos quase sempre são silenciosos no começo, mas silencioso não significa pequeno. Uma nova identidade nascendo dentro de um homem é uma revolução. Muda o jeito que ele entra no dia, muda o jeito que trabalha, muda o jeito que se relaciona, muda o jeito que sofre, muda o jeito que responde ao caos, muda o tipo de futuro que ele é capaz de construir, muda o legado invisível que começa a deixar em cada ambiente por onde passa, porque homem com identidade não ocupa só espaço, ocupa lugar, tem chão, tem eixo, tem norte, tem presença, e isso, no mundo em que vivemos, já é uma raridade poderosa. Então escuta com atenção final. A pior crise do homem é não saber mais quem ele é. Mas existe uma crise ainda mais triste: saber que se perdeu e continuar defendendo a própria dispersão. Não faça isso. Não proteja a versão que te enfraquece. Não alimente mais aquilo que rouba sua nitidez. Não negocie com o padrão que te arrasta. Não trate sua vida como se ainda houvesse tempo infinito para continuar testando a própria decadência. O tempo está passando e isso não é ameaça, é chamado. Chamado para levantar, chamado para organizar, chamado para cortar excessos, chamado para disciplinar o corpo, chamado para limpar a mente, chamado para sustentar palavra, chamado para matar em hábito e decisão, a versão que não pode mais governar. Você não precisa sair deste vídeo sentindo euforia, precisa sair sentindo seriedade. A seriedade de quem percebeu que a própria vida merece comando. A seriedade de quem entendeu que identidade não cai do céu. Ela é forjada, ela é protegida, ela é repetida, ela é honrada e, acima de tudo, ela é
escolhida. Escolhida quando ninguém vê. Escolhida no escuro do quarto. Escolhida no toque do despertador. Escolhida no silêncio da academia vazia. Escolhida na rua fria antes do amanhecer. Escolhida no momento em que a fuga chama e você diz não. Escolhida quando o velho padrão implora por mais uma exceção e você responde com postura. É assim que um homem volta, não de uma vez, mas de verdade. Então, se hoje você olha para si e sente que alguma parte sua desapareceu, entenda, isso ainda não precisa ser o fim. Pode ser o último aviso antes do renascimento. A porta está diante de você. A versão antiga já mostrou tudo o que tinha para mostrar. Ela te deu confusão, atraso, culpa, vergonha e cansaço. Não há mais nada ali que mereça sua lealdade. Atravesse. Atravesse com medo, mas atravesse. Atravesse cansado, mas atravesse. Atravesse sem aplauso, mas atravesse. Atravesse mesmo sem certeza total, porque a certeza virá atrás da repetição correta, não antes dela. E quando o novo dia entrar pela janela, que ele não encontre mais o homem que estava se perdendo em silêncio, que encontre um homem em reconstrução, um homem em disciplina, um homem em retorno, um homem que talvez ainda esteja ferido, mas já não está rendido, um homem que voltou a se levar a sério, um homem que decidiu que a versão antiga não continuará viva dentro dele. Esse é o começo, não de uma fase bonita, mas de uma vida verdadeira.